O medo é um tipo de sensação perturbadora e às vezes paralisante. Quando nos colocamos diante de situações que podem nos indicar algum tipo de perigo real ou fantasioso, esse sentimento imediatamente entra em ação. Podemos considerar também como pensamento ou intuição de que algo ruim vai acontecer. Várias características estão associadas ao medo, como o nervosismo, pavor, a ansiedade, preocupação e apreensão. Estas reações acontecem porque o nosso corpo recebe estímulos e, com isso, libera os hormônios responsáveis por todas essas emoções. Pessoas possuem medos de coisas que até mesmo nem conhecem. Isso, na maioria das vezes, pode estar enraizado a uma cultura adquirida ou traumas de infância. Uma pessoa que não sente medo de nada acaba se colocando em perigo por não ter pensado nas consequências que seus atos podem trazer. Por isso, o medo é um sentimento extremamente necessário para a vida e para a sobrevivência humana. Eu sou Antônio Bocco e eu te apresento agora 5 verdades sobre o medo que você precisa saber. Número 1. O que é o medo? Medo, pânico, ansiedade e fobia. Para você, tudo isso é a mesma coisa? Eu te garanto, com certeza não. Primeiramente, vamos distinguir esses sentimentos. O medo é uma sensação associada ao perigo. A ansiedade é a resposta emocional do medo. A fobia é basicamente um transtorno de ansiedade e o pânico está associado a alguma síndrome e envolve todo um quadro de sintomas físicos. Resumindo, percebemos que essas situações estão interligadas e por isso muitas vezes se confundem. Número 2. Animais sentem medo. Provavelmente você já deve ter imaginado que os animais sentem medo, não é? E a resposta é sim, de acordo com muitos estudiosos do assunto. Um recente documentário chamado Animais, Seres Sencientes, mostrou pesquisas científicas de que os animais, sejam eles mamíferos, aves, répteis, anfíbios e até aquele peixinho dourado do seu aquário, possuem capacidade emocional e podem sentir estresse, prazer, alegria, dor, medo e até saudade. O assunto é muito polêmico porque coloca em xeque as práticas predatórias e o consumo de carne. Número 3. Angústia e ansiedade. A ansiedade é o medo do que pode acontecer no futuro. Previsões e expectativas de coisas que você queira muito que aconteçam, mas que não condizem de acordo com a sua realidade. A angústia caminha junto à ansiedade, pois é a consequência do seu acúmulo com o medo. Para muitos estudiosos do comportamento humano, esses sentimentos são os mais fatais do nosso século. O ansioso é basicamente uma pessoa que vive com expectativas no futuro e isso quase sempre faz muito mal. Esse sentimento, em doses pequenas, é totalmente natural, mas há limite entre o saudável e a doença invisível. Por isso, recorrer à terapia ou buscar ajuda especializada é extremamente importante. Muitas vezes interligadas, a ansiedade e a depressão são apontadas como o pesadelo do século XXI. Número 4. Encare o sentimento. Enfrentar e controlar o seu medo e tirar o poder de te afetar é a melhor forma de superá-lo. Quando você trabalha sua mente para pensar que nem sempre determinada situação é o pior que vai acontecer, isso já melhora e muito a sua forma de controlar essas emoções. Vale sempre a pena continuar tentando e arriscando, porque é assim que se vence aquilo que tememos. A necessidade de encarar esse medo de frente mostra que você é o mais forte. É você quem domina e controla a situação. Número 5. Medos mais comuns. Existem medos que são mais frequentes e outros que partem de cada indivíduo. Uma pesquisa realizada com jovens dos Estados Unidos apontou que ataques terroristas, aranhas, mortes, guerra, peso, violência e crime
estar sozinho, futuro e guerra nuclear são os principais e piores tipos de medo. Sem esquecer os medos de doenças ou de médicos, de falar em grupo, de cobras, do escuro e muitos outros que são universais. E ainda, cada indivíduo possui o seu medo específico de alguma coisa, seja sofrer por determinado assunto ou acontecimento pessoal, ou muitas vezes medos determinados por nossa cultura. Antes de tudo, saiba que é impossível viver sem esse sentimento, e ele sempre fará parte de nossa vida. Mas não se esqueça, cuide da sua mente para que o medo tome conta de você. Já dizia Gandhi, o medo tem a sua utilidade, a covardia é inútil. E aí, qual é o seu maior medo? Até o próximo vídeo.